Bom, meus caros amigos e amigas, muito boa noite. Vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos. Ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Mas hoje, conforme prometido, nós vamos responder uma questão de um seguidor do nosso canal, o Carlos PQD. Ele nos faz o seguinte questionamento: por que você fala de obsessão por vidas passadas, de obsessão por espíritos sofredores que vagam pela terra, mas não falam de obsessão de um espírito enviado para a nossa vida através de demanda ou de macumba no popular, feitas por desafetos nossos nessa vida através de feitiçarias ou magias negras em terreiros? Hoje a nossa realidade é essa: são pessoas perversas que usam de trabalhos nos terreiros de macumbas, utilizando maus espíritos para obsediar outras pessoas. Tais espíritos se prestam a essa finalidade por troca de trabalhos oferecidos. Eu acabo entendendo como uma cumplicidade do espiritismo de Kardec com essas obras realizadas para o mal, em terreiros de certas religiões, se é que se pode chamar de religião. A minha visão é: se um vizinho por inveja ou raiva, etc., deseja te prejudicar e recorre a trabalhos de macumba e você passa a ter perturbações espirituais, aparece alguém e diz que isso está acontecendo porque você é médium. De acordo com o próprio espiritismo, todos temos um nível de mediunidade, uns mais, outros menos. Porém, esta mediunidade só aparece quando mandam a macumba. Bom, o assunto é feitiçaria, que é uma prática muito difundida no Brasil. E nós temos que tocar nesse assunto, sim. Agradeço ao Carlos pela oportunidade que me dá de tocar nesse assunto. Assim como existem as influências positivas, benéficas, aquelas que trazem paz, harmonia e saúde para a vida das pessoas, logicamente existe o outro lado, aquele tipo de influência que desequilibra a pessoa. Essas influências são os processos obsessivos, seja qual for a origem. Todas as nossas relações mentais, sejam de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado ou vice-versa, ou mesmo de desencarnado para desencarnado, é feito através de ligações eletromagnéticas. Nossos pensamentos geram ondas eletromagnéticas que têm um teor vibratório. O teor vibratório positivo causa bem-estar, o teor vibratório negativo causa mal-estar. Porém, no caso dos médiuns que se prestam a trabalhos para poder causar algum tipo de desequilíbrio na vida das pessoas, é onde se observa com maior intensidade os processos de charlatanismo. É uma coisa absurda a quantidade de dinheiro que se gasta pagando para pessoas fazerem trabalhos que na realidade são invenções. Há um tempo atrás me chegou ao conhecimento um caso onde um empresário aqui na minha cidade começou a ser mal sucedido nos seus negócios e procurou um lugar que resolvia esse tipo de problema. A médium ou pseudo-médium o levou até uma região do Cerrado e desenterrou um pacote onde estava uma quantidade enorme de coisas, onde ela dizia que alguém tinha feito um trabalho e tinha enterrado aqueles objetos naquele lugar para poder prejudicar os negócios deste empresário. E nessa história toda, ela levou dele em torno de 75 mil reais. E isto são os processos de charlatanismo. É muito comum que esse tipo de charlatão todo ano percorra os cerrados, enterrando coisas em lugares estratégicos, facilmente reconhecível por ele. E quando o incauto vem até o seu estabelecimento, ele então é levado até esse lugar, onde ele desenterra aquilo que ele mesmo enterrou, com uma história muito convincente de que foi uma outra pessoa que enterrou aquele objeto para enganar e para levar dinheiro dessas pessoas. E as pessoas caem facilmente nisso, porque neste mundo aqui, tudo que você procurar, você encontra. Mas tirando esse tipo de charlatanismo, existem pessoas que realmente são médiums. Eu não digo que são espíritas. Médium espírita é completamente diferente, porque o espiritismo trabalha por amor e caridade.
jamais para poder enganar, mentir ou para obter qualquer tipo de ganho. Excetuando-se esse tipo de charlatão, existem aquelas pessoas que usam a mediunidade e realmente são médiums e se prestam ao trabalho de trabalhar com espíritos que ainda não têm um desenvolvimento suficiente, e estes espíritos muitas vezes são levados para poder estar na presença de determinadas pessoas com o objetivo de prejudicá-las, como um processo obsessivo igual qualquer outro processo obsessivo. Se existe um processo obsessivo por questão de uma mediunidade descontrolada, se existe um processo obsessivo por conta de uma perseguição por ódios de outras vidas, as perseguições espirituais, porque alguém em algum terreiro mal orientado pediu para um médium para que enviasse espíritos para prejudicar alguém, isso também existe. Mas atua exatamente como qualquer processo obsessivo. E estes processos obsessivos são facilmente identificáveis também nos centros espíritas kardecistas. Só que a abordagem dos espíritos e dos trabalhadores é diferente. Se você chegar num terreiro irresponsável, a primeira coisa que alguém vai dizer é que uma pessoa fez um trabalho para prejudicar essa pessoa. E isto pode levar a ódios, mágoas, causar males ainda maiores por conta de uma informação que deveria ter sido passada pelo crivo da razão. Foi uma informação sem caridade, uma informação sem amor e uma informação sem responsabilidade. Por isso, nos centros espíritas kardecistas, todos os processos obsessivos são tratados igualmente. E com uma diferença fundamental, porque nos centros espíritas, o paciente, aquela pessoa que é levada ao centro espírita por causa do processo obsessivo, é obrigatoriamente induzida a fazer o grande trabalho que dá a única proteção possível, que esta pessoa se torne uma pessoa melhor. Porque espíritos só podem trazer para nós alguma coisa que nós já tenhamos dentro. E eles atuam estimulando. Por exemplo, uma pessoa invejosa, a sua inveja pode ser estimulada por um espírito obsessor que atua no campo da inveja. Então o invejoso se torna doentemente invejoso. Portanto, o invejoso tem a sua inveja estimulada. Se existe uma pessoa negativa, de maus sentimentos, sob a influência de um obsessor, ela se torna ainda mais negativa e os seus sentimentos ainda pioram. Porque a única proteção real que nós temos é mudar a nossa frequência vibratória. Portanto, se nós queremos nos ver livre da possibilidade de sermos assacados por qualquer influência espiritual negativa, é preciso que nós abandonemos a prática de sermos negativos. Não tem como proteger alguém que vive com o coração cheio de maus sentimentos, com o coração cheio de mágoas, rancores, ódios, inveja, que vive o tempo todo pensando o mal para as pessoas, que vive o tempo todo com baixa estima. Esta pessoa não precisa que nenhum terreiro mande um obsessor para poder prejudicá-la, porque ela já está em sintonia pela sua prática mental, ela entra em sintonia com a psicosfera da Terra, onde habitam todos os espíritos que também estão na mesma faixa de onda. Não tem como proteger do mal alguém que só pensa o mal. Da mesma forma que é impossível para os espíritos, por mais que sejam induzidos por maus sentimentos, por mais que sejam portadores de maus sentimentos, que venham a induzir uma pessoa, transformar numa pessoa má, uma pessoa cujos pensamentos já são de boa natureza, já são de bons sentimentos, já são de emoções positivas. Só a prática do bem nos protege do mal. Porque se essa mudança interior não acontecer, acontece aquela situação dos eternos pacientes de desobsessão. Ele sai de um tratamento de desobsessão e uma semana depois já está necessitando de novo, porque não muda a sua característica interior. E tudo funciona de acordo com uma lei de sintonia. E o Carlos afirma uma coisa interessante aqui, que se utiliza de maus espíritos para obsediar outras pessoas. Tais espíritos se prestam a essa finalidade por troca de trabalhos oferecidos. Normalmente, Carlos, esses espíritos são muito infelizes. São espíritos viciados. Todos nós já passamos em alguma situação em que se chega numa encruzilhada e tem ali um despacho, né, com uma garrafa de alguma bebida alcoólica.
Quem precisa de bebida alcoólica é alcoólatra. Agora você pensa bem, você pedir para um espírito alcoólatra que precisa da bebida para poder satisfazer o seu vício, para poder ajudar ou prejudicar alguém, é um contrassenso enorme. Porque os espíritos que são alcoólatras ou são dependentes químicos de qualquer natureza, eles não conseguem absorver a droga a qual eles estão viciados na sua forma natural. É preciso que aquela droga seja envolvida em ectoplasma. E existem duas formas de envolver a droga em ectoplasma. Quando eu, médium, bebo, ou fumo um cigarro, ou uso qualquer droga, ela se mistura naturalmente ao meu ectoplasma. Mas nos terreiros, isso também é feito por indução magnética. É como se os médiums daquele lugar doassem o ectoplasma, que é misturado à comida ou à bebida que depois é colocada na encruzilhada. E os espíritos então conseguem se alimentar e se embebedar com aquela garrafa de álcool que foi colocada lá na encruzilhada e que agora está misturada com o ectoplasma. E uma coisa muito interessante, quando se cria vínculos mentais com esses tipos de espíritos, eles podem se tornar um cliente cobrador, porque muitos deles são inconscientes. Eles não sabem o que estão fazendo porque muitas vezes ou estão vitimados pelo alcoolismo, ou estão vitimados por alguma espécie de loucura, e alguém vai lá e pede para um alcoólatra ou um louco para realizar determinada coisa em seu nome. E isto cria vínculos espirituais. E nem sempre aquele processo obsessivo vai atuar na vida da pessoa, porque ela pode estar protegida, porque ela pode ser uma pessoa de bem com a vida, com bons sentimentos, e aquelas vibrações negativas serão simplesmente ignoradas por ela. Não vai acontecer nada de mal na vida dela. Mas a pessoa que procurou criou um vínculo. Seria como você pedir para alguém de uma facção criminosa, perigosa, prejudicar a vida de alguém. Aquela pessoa vem atrás do pagamento. Agora, ela conseguiu realizar o intento? Quase nunca consegue. Mas que ela vem atrás do pagamento, ela vem. Então é melhor não criar vínculos, porque isto tem consequências. Mas o Carlos também tem a seguinte questão. Eu acabo entendendo como uma cumplicidade do espiritismo de Kardec com essas obras, realizadas para o mal, em terreiros de certas religiões, se é que se pode chamar de religião. A minha visão é se um vizinho por inveja ou raiva deseja te prejudicar e recorre a trabalhos de macumba e você passa a ter perturbações espirituais, aparece alguém e diz que isso está acontecendo porque sou médium. De acordo com o próprio espiritismo, todos temos um nível de mediunidade, uns mais, outros menos. Porém, essa mediunidade só aparece quando mandam a macumba. O problema, Carlos, é que a maioria dos processos mediúnicos, ou a maioria da descoberta da própria mediunidade, se dá através de um processo obsessivo. A pessoa só se dá conta que tem uma mediunidade porque ela passa a ter um tipo de perturbação espiritual. E os médiums são exatamente os mais suscetíveis às influências espirituais. Por isso que seja por qualquer origem relacionada ao tipo de influência espiritual negativa ou tipo de influência obsessiva, é que a pessoa vai descobrir que tem uma mediunidade. Porque as demais pessoas que não têm uma mediunidade mais aguçada, elas não perceberão essas influências. Mas quando uma pessoa chega no centro espírita e ela está portando algum tipo de influência espiritual que é oriunda de um terreiro qualquer, pode ter certeza absoluta. Esse tipo de influência é detectável e é tratável. Apenas a abordagem é por meio da caridade irrestrita. Não se pode trazer um grau de desequilíbrio ainda maior na vida da pessoa. São coisas gravíssimas, irresponsabilidades absolutas. A pessoa chega num lugar já perturbada, desarticulada mentalmente, e alguém logo diz que foi feito um trabalho para destruir a vida dela, que foi feito um trabalho para destruir o casamento dela, que foi feito, alguém pagou para fazer alguma coisa para poder prejudicar a vida dela, e acabam levando muito dinheiro com isso, em coisas que não funcionam. Há pouco tempo atrás chegou uma família aqui no nosso centro, portando um problema obsessivo muito grave. E antes de chegar ao nosso centro, eles já tinham percorrido alguns terreiros. E um desses terreiros cobrou 30 mil reais para fazer um trabalho, para desmanchar uma demanda que tinha sido feito para prejudicar aquela mulher. E era uma mentira deslavada. Nunca teve demanda alguma. Simplesmente aquela senhora entrou num processo depressivo,
por conta de uma mediunidade que despertou na vida dela, e aquela mediunidade, ligada a uma depressão que precisou ser tratada, trouxe um altíssimo grau de perturbação para a vida dela. Mas à medida que o tratamento de desobsessão, juntamente com a mudança do comportamento mental dela, aliado à medicação, começou a atuar na vida dela, acabou. Não tinha demanda nenhuma. Era apenas o desenvolvimento de uma mediunidade ligada a um processo obsessivo que estimulou uma depressão que ela já tinha de fundo. Mas nessa história, pagou-se 30 mil reais. Portanto, nós temos que ter muito cuidado, porque os charlatães deitam e rolam em cima dessas situações. E aqueles médiuns que se utilizam da mediunidade para ganhar dinheiro, têm esperando por eles graves processos de perturbação, porque eles se vinculam a espíritos que depois vão cobrar a conta. Mas a linha de atuação do Espiritismo é aquela linha do esclarecimento, é a libertação pelo conhecimento, é a libertação pela reforma íntima. Porque nós reconhecemos que não adianta fazer um trabalho de desobsessão para uma pessoa, retirar o espírito que está perturbando ela de perto dela e ela continuar na mesma linha de pensamento que vai atrair outros e outros e outros. É a mesma situação da pessoa que quer vencer o alcoolismo, mas não quer deixar de frequentar o bar. É impossível libertar aquela pessoa, porque ela nunca vai conseguir vencer a bebida. O dependente químico, alcoólatra, jamais conseguirá vencer o álcool. Ele será derrotado tantas quantas vezes ele tentar derrotar o álcool, sendo que a única possibilidade que ele tem é de livrar-se do álcool, manter distância dele e não chegar nem perto, jamais entrar num bar, porque se ele entrar, ele vai ser subjugado pela dependência química. Assim funciona exatamente igual às relações espirituais. Se eu quero deixar de ser obsediado por um espírito, eu preciso mudar a natureza dos meus pensamentos. Eu preciso melhorar a minha conduta. Eu preciso ser uma pessoa melhor, mais tranquila, mais harmonizada, de bem com a vida, vivendo a minha vida e deixando cada um viver a sua própria vida. Viver de uma forma em que eu seja uma pessoa todo o tempo benéfica, porque se eu não fizer isso, nada nem ninguém poderá me defender dos processos obsessivos, sejam eles quais forem, porque ao pensar o mal, a minha onda mental busca na psicosfera da Terra, onde é a morada de todos os espíritos cujas mentes frequentam na frequência do mal. Como a natureza vai me proteger de algo que faz parte da natureza? Pensamento é onda eletromagnética que cria sintonia. E disto nós não temos como nos livrar. Para que eu possa sintonizar com coisas boas, eu preciso ter pensamentos bons. Porque se eu tiver maus sentimentos, nada nem ninguém consegue me proteger. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.